Moci. Cleo. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Oi. Não esqueçam de colocar a água de vocês. A minha garrafinha já tá aqui. Bom dia, Batata, minha irmãzinha. Sua viajante. Gente, vão me falando se o som tá alto, tá? Se estiver atrapalhando, me fala. Eu baixo o volume, tá? Batatinha, diretamente bonito, nesse paraíso, né? Um paraíso, natureza, né, Batata? Aproveita essa natureza, te falei, né? Natureza é bacana pra gente poder se conectar mais com o outro lado. Betinha, adorei te ver hoje, viu? Tava com saudade. Então, enquanto a gente tá batendo aqui esse nosso papo gostoso, né? Espero que a semana de vocês tenha sido maravilhosa, iluminada, edificante. Vão pegando água de vocês, da família de vocês, lembrando cada um com o seu remedinho, tá? Pega pro seu bichinho, pro seu gatinho, pro seu cachorrinho, pássaro, tá? Não deixa de pegar, não. Eles também vão se beneficiar com a fluidificação da água deles. E hoje a gente vai entrar no nosso último tema do capítulo 18, né, gente? Hoje a gente encerra o capítulo 18. Vários os chamados e poucos os escolhidos, né? Muitos chamados e poucos escolhidos. Muito boa noite para todo mundo que tá chegando agora. Não esqueçam, lembrando de novo, de vocês pegarem a água de vocês, tá? Gente, então vamos começar a nossa leiturinha no nosso Gotas de Esperança. Enquanto isso, vocês vão se ajeitando, vão se aprumando, tá? Lembrando que até o Enzo e a Cleo estavam aqui comigo agora, eu falo para eles, né? Sempre lembrando para vocês também, no dia de Evangelho, os amigos espirituais, eles já se arrumam antes na nossa casa, no nosso lar, né? Trazendo irmãozinhos também que vão aprender com a gente e na maioria das vezes eles trazem nossos entes queridos, amados, para estar do nosso lado, para estar aprendendo junto com a gente. Bom demais, né? Então, minha gente, vamos lá. Vou pedir para vocês escolherem mensagem par ou ímpar para a gente abrir aleatoriamente o Gotas de Esperança, ver o que a espiritualidade está reservando para a gente. Então vocês podem escolher par ou ímpar. Começamos no ímpar. Uau! Difícil o ímpar começar, né? Ritinha, par. Ímpar. Se dá, não esqueci de você aqui não. Ímpar. Par. Par. Empatou? Bora desempatar. Agora vai desempatar. Ímpar. Carlinha desempatou. Jaira, Carlinha desempatou. Não, a Carlinha. O ímpar. Hoje foi o ímpar. Fatiminha. Então vamos lá. Mensagem de número ímpar aqui no nosso Gotas de Esperança, do Lourival Lopes. Tá? Saudade.
Mal, ganhou ímpar. Então vamos lá. Número 75. Aqui ele faz uma pergunta. Como é possível somente receber benefícios sem dar nada em troca? Já gostei dessa mensagem. Como é possível somente receber benefícios sem dar nada em troca? Os outros são o seu reflexo. Se você os amar, receberá amor de volta. Mas, dando-lhes apenas azedume e maus tratos, terá que se defrontar com isso de retorno. Lembre-se sempre disso e jamais alimente maus pensamentos. O pessimismo é tóxico, destruidor. Se você propiciar alegria aos outros, desfrutará de alegria futura. A felicidade nasce do bem desinteressado. Olha que mensagem maravilhosa, né? E é claro que mesmo a gente, mesmo a gente dando o bem, a gente dando, emanando boas coisas, boas vibrações, de vez em quando a gente vai ter coisa ruim, né, gente? Faz parte. Às vezes aquela pessoa não tá num bom dia, né? Por algum motivo ela tá irritada, ela tá, como a gente fala, doente da alma. Então ela vai às vezes sem ela querer, ela vai te devolver uma palavra atravessada, né? Uma atitude que você não esperava. Não é por isso que você vai se afastar, que você vai deixar de fazer o bem para aquela pessoa, né? Que você vai parar de conviver. Muito pelo contrário, né? Aqui ele finaliza. A felicidade nasce do bem desinteressado. A gente sabe que a gente ainda vive num planeta onde a felicidade ela não é o tempo todo plena com a gente, né? Então vai ter aquele momento que Deus vai jogar aquela provinha para você, né? Eu posso estar muito acomodada na minha vida, aí vai vir aquela prova, aquele chacoalhão, né? De alguém. E aí, como é que eu vou agir nesse momento? É uma prova, né? Eu vou dar as costas para a pessoa, eu vou tratar da mesma forma, né? Hoje eu coloquei um story com uma frase, eu não vou lembrar agora da Joana, não é Joana de Ângeles, da Irmã Dulce, né? Que a gente tem que fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, independente do que a gente receba. Lembra que sempre são, mesmo se eu tenho o meu coração em paz, né, de que eu desejo o melhor pro meu próximo, e de vez em quando eu recebo umas porradas, ok, faz parte, né? Essa porrada vai vir, eu não vou devolver com porrada, eu não vou devolver com vingança, eu não vou devolver com brutalidade. Então eu vou transpor essa prova, né? E a gente lembra, quanto mais a gente trabalha esse sentimento que Jesus tanto pede pra gente, né? O amor ao próximo, menos eu sofro.
automaticamente menos sofrimento vai vir passar na minha vida. Isso é automático, né? Mas só lembrando, não é que eu vou estar sempre feliz, né? Mas eu posso estar feliz sim, mesmo levando porrada, né? Porque eu vou entender que o problema não está em mim, está no outro. Então eu não vou deixar me abalar. Eu não vou absorver esse sentimento do outro. Pelo contrário, eu vou tentar ajudar. É isso que Deus espera da gente, né? É isso que a gente vai falar no evangelho de hoje. É isso que um pai espera dos filhos, né? Então vamos fazer a nossa prece inicial. E eu quero hoje, a gente vai fazer a nossa prece. E hoje eu peguei o Pai Nosso, que foi psicografado por Emmanuel, pelo Chico Xavier, né? Pela mediunidade do Chico Xavier. Eu não sei se vocês conhecem esse Pai Nosso. Alguns devem conhecer, mas no finalzinho da nossa prece eu vou ler esse Pai Nosso, tá? Ditado por Emmanuel, pelo Chico Xavier, tá? Então vamos fechar nossos olhos, mentalizando muito, muito, muito forte. Lembra que tudo é vibração. Visualiza a imagem de Jesus aí no seu lar. Trazendo todo amor, trazendo toda a vibração de luz que Ele tem para dentro do seu lar, para todos os familiares. Mentaliza agora aquela pessoa que você conhece, que precisa de uma cura física ou espiritual. Visualiza essa pessoa feliz, alegre, com um sorriso. Não esqueça que a prece é poderosa. Se ela vier do coração, como ela está indo agora do coração, está saindo do seu coração, os espíritos amigos leva essa prece até a outra pessoa que você esteja desejando o bem. Esse é o momento. Agradecemos a Deus, pedimos para que Ele jogue toda a luz sobre nós, agora encarnados, e os nossos amigos, irmãos desencarnados que estão aqui com a gente, que a gente possa aproveitar esse evangelho ao máximo. Cada palavra, cada energia que a gente vai receber e vai emanar. E para finalizar a nossa prece, eu vou ler, continua de olho fechado, o nosso Pai Nosso de Emmanuel, um espírito de muita luz. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos. Tanto na terra quanto nos círculos espirituais, o pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós.
porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. E assim a gente inicia mais um evangelho agradecendo toda a espiritualidade presente, dizendo graças a Deus que assim seja. Lindo, né? Lindo. Eu vou postar esse Pai Nosso. Daí a gente vai abrir o nosso evangelho. Como eu falei, a gente vai finalizar o capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. A gente já entrou há muito tempo na era do Espírito, né, gente? Então a gente infelizmente ainda vê tantas pessoas descrentes fazendo tanta coisa perdida, tanta coisa ruim, né? Que ainda a gente fala, caramba, tá tão longe ainda, né? De ser um escolhido. Mas a gente lembra que ninguém fica para trás, ninguém fica esquecido, né? Como a gente aprende, uns demoram mais, outros demoram menos. Depende do nosso esforço, né? Então eu vou ler o item. Vamos prestar bastante atenção. Esse item é muito importante. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Essa mensagem ela foi escrita, foi ditada por Simeão, Espírito Simeão, em Paris, Bordeaux. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não adianta a gente ficar o dia inteiro, Senhor, 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 Senhor. Não é por conta disso que a gente vai ser feliz, né? A gente sempre lembra que reino dos céus a gente pode estar aqui, vivendo aqui na Terra, né? Assim como a gente pode estar vivendo num umbral já aqui na Terra, encarnado, né? Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abre os vossos ouvidos. O momento de ouvir chegou. Basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Libré, gente, é uma roupa que os criados usavam antigamente nas casas nobres, né, dos senhores. Então eles perguntam, basta trajar essa roupa para ser um fiel servidor? São as perguntas comuns, né? Basta dizer, eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai, aí ele fala, procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não produz maus frutos, e nem uma árvore má produz bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Aí ele fala assim pra gente, discípulos do Cristo, nós, discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Quais são os frutos que deve produzir a árvore? É uma questão longa, mas a gente relembra aqui no início. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa
cujos ramos espessos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Então, quais são os frutos que deve produzir essa árvore? Essa árvore poderosa. Quem é essa árvore poderosa, né, gente? É Deus, é Deus. Os frutos da árvore de vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como o fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, a esperança, a vida, a fé, desde lá atrás, desde Cristo. Procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos as colhem. A árvore, ela é sempre boa. A árvore é sempre boa. Mas os jardineiros é que são maus. Quem são os jardineiros? Nós. Eles quiseram, os homens, quiseram conformá-la à sua ideia. Quer dizer, conformar essa árvore, né? As ideias do homem ao longo dos tempos, né? Eles quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. A gente lembra o quão foi modificada a Bíblia ao longo dos séculos, né? Pelas necessidades do homem. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, mas nada mais produzem. O viajor é o viajante, né? É um viajante. O viajante sedento que se detém sob sua sombra, que para sob a sua sombra para procurar o fruto da esperança que deve lhe restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão, ele pede o fruto de vida, para a árvore de vida. As folhas caem secas, a mão do homem, de tanto as manejar, as queimou. Abre então os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Olha como eles são carinhosos, né? Como eles, mesmo dando bronca na gente, mesmo puxando a nossa orelha, eles são amorosos, né? Abra vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar com amor, e havereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. A deixai tal como o Cristo vos deu. Cristo não veio aqui na Terra trazer essa árvore de Deus, né? Cristo veio trazer o amor. Amai ao próximo como a ti mesmo e amai a Deus sobre todas as coisas. É isso que a gente tem que cultivar. E aí eu me perco. Então,
que a gente vai ver os nossos frutos divinos, os seus frutos divinos. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis os seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajante sedento que quer atingir o objetivo. Não os colheis, esses frutos, para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Aí a gente lembra da parábola dos talentos. Se eu tô colhendo coisas boas, eu preciso compartilhar, eu não posso enterrar, eu não posso guardar. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Existem, eles usam palavras diferentes, né? Existem assambarcadores. Assambarcadores são aquelas pessoas que monopolizam, que tomam posse. Então existem essas pessoas para o pão de vida, como também há frequentemente para o pão material, ou seja, aquela pessoa que tem o conhecimento, mas não compartilha, e aquela pessoa que tem o poder financeiro e não ajuda. Ele chama aqui dos assambarcadores. Não vos enfileireis entre eles, não se alinha com eles. Olha, olha o conselho que ele está dando aqui pra gente. A árvore que produz bons frutos deve os distribuir para todos. Ide, então, procurar aqueles que estão sedentos. Vai atrás de ajudar. Vai atrás daqueles que querem esse fruto que você tem. Conduze-os sob os ramos da árvore e divide com eles o abrigo que ela vos oferece. Olha que lindo. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos então daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho e segue aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Segue aqueles que vão te mostrar o caminho reto. A gente pode até falar aqui mais precisamente Jesus. Caminho reto, você vai chegar mais rápido onde você tem que chegar, que é na evolução. Não pega a curva, não sai nas curvas. Que se a gente pegar curvas, atalhos, a gente vai demorar mais. Enquanto que se eu seguir o caminho reto, o meu sucesso é certo. O divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem, que praticam a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí, que eu falei, a gente fala da bondade deles, né, do Espírito. Aí ele finaliza com essa frase: que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Tenta absorver isso desse Espírito, gente, de Deus,
Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. Não tem segredo, não tem outro caminho, não tem outro caminho, senão a gente seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Mesmo que por vezes a gente escorregue, faz parte, mas a gente volta rapidinho, arrependido, mas a gente volta, né? Vamos lá, caminhando para o final, eu vou ler as minhas considerações. Qualquer comentário pode fazer, viu? Bom, todo mundo quer receber a semente da mensagem de Jesus. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer viver na paz do Cristo, né? A gente ouve isso. Todo mundo quer viver na paz do Cristo. Mas que Cristo é esse que a gente tem visto por aí? Que Cristo é esse que a gente vê nos cristãos, né? É o Cristo da ociosidade e da preguiça? As pessoas não querem fazer nada para encontrar essa paz. É o Cristo da indiferença? Daquele que eu cuido de mim, eu vou cuidar de mim e Deus que cuide do outro. Isso não combina, né? Esse tipo de comportamento não combina com a mensagem do Cristo. Então, a gente tem que... O que é importante a gente analisar, né? Com todo esse ensinamento da semente, da árvore da vida, né? A gente tem que analisar como que está o nosso solo para receber essa semente. O que eu tenho feito com o meu solo, né? Para eu poder receber essa semente. Eu estou cuidando? Ou eu estou só reclamando? Eu reclamo, eu vou na igreja, eu tenho meu altar, eu fico rezando. Eu não estou preparando o meu solo para receber essa semente de Jesus, da árvore da vida. A gente sabe que desde a época de Jesus já existiam pessoas, né, que acreditavam na lei do menor esforço. E ainda hoje, homens que acreditam que Deus, né, Deus ou Jesus, se deixa impressionar pelos atos exteriores, que a gente já estudou sobre isso nos evangelhos anteriores, né? Pessoas que acham que pela quantidade e pela beleza das palavras, ela vai alcançar o reino dos céus, né? Do jeito que ela reza, pela roupa que ela usa, pelos horários, né? Que tem isso também, pelos gestos que se faz, pelos sacrifícios. Então, tudo pelos atos exteriores, essas pessoas acham, quer dizer, tudo da forma mais fácil, ela vai alcançar a paz. A gente vai até um pouquinho além da caridade, né? A gente conhece muita gente que bate no peito, que fala, eu pratico a caridade, eu todo mês eu ajudo aquela instituição, né? Eu ajudo aquele asilo, eu ajudo aquela creche. É um ato exterior. Mas e dentro? Essa pessoa está se modificando? Ela está se transformando?
Então não adianta ela fazer só isso e não se transformar. Não adianta. A gente sempre fala sobre isso. É claro que é importante, né? A gente ainda vive num planeta onde a gente precisa comer, a gente precisa tomar água, a gente precisa se vestir. É importante. Mas e para você? Para quando você passar, quando você voltar do nosso verdadeiro lar, que não é aqui, você vai ser cobrado. Então não é só eu dar dinheiro, é eu me transformar dentro da minha casa, com a minha família, com os meus colegas do trabalho. Jesus, na sua magnitude, na sua bondade, na sua luz, né, no seu amor, assim como Deus, que é o nosso Pai único, eles amam tanto a gente, né? Isso, Jesus, a gente não precisa nem dizer o quanto foi provado, né? Então, quer dizer, eles amam tanto a gente, mesmo nós sendo espíritos endividados, espíritos tão problemáticos, com tanta dificuldade de amar, né? E aí a gente fala assim, fazendo uma comparação, né? A gente se preocupa com um filho, a maneira como ele nos ama, a maneira como ele nos fala, né? A gente exige do nosso filho palavras bonitas, né? A gente exige que ele fale corretamente, bonito. Né? É claro que é bom quando a gente vê nosso filho falando certinho, né? Mas isso não é imprescindível, isso não é o mais importante. Então a gente não liga para isso, é lógico, né? O que importa, o que a gente absorve do nosso filho, dos nossos filhos, a sinceridade, né? A vibração daquele espírito que está buscando a gente. A gente não olha como ele fala, mas a gente vê a sinceridade, a gente vê a vibração. A gente começa a ouvir além das palavras. As palavras não são nada, né? A gente ouve além das palavras, que a gente fala: tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. O que chega primeiro para nós? É a vibração daquele coração, né? E aí, como a gente falou, né? Não importa, como eu falei, a concordância de verbos, mas o que é imprescindível é a fidelidade, a fé, a confiança, o carinho. É isso que é necessário na nossa relação com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, né? A gente não esconde a nossa energia para Deus, para Jesus, para os nossos amigos espirituais. Eu posso falar um monte de coisa bonita, eu posso estar aqui falando um monte de coisa bonita, mas o que vai no meu pensamento e no meu coração, eu não escondo a minha vibração. Aí eu vou, pra gente finalizar, eu vou ler, gente, uma mensagem do irmão X, do livro Contos desta e doutra vida, né? Do espírito irmão X pro Chico Xavier. Então, presta bastante atenção nessa mensagem. O anjo, o santo e o pecador. Então são essas três
esses três personagens na mensagem: o anjo, o santo e o pecador. O pecador escutava a orientação de um santo que vivia genuflexo, ajoelhadinho, né, ali na igreja, à porta de templo antigo, quando, junto aos dois, então estava lá o santo, ajoelhadinho, orando, e o pecador só ouvindo. Quando junto aos dois, um anjo surgiu na forma de um homem. Travando-se breve conversação entre eles. Um anjo surgiu na forma de um homem. Como se fosse Deus presente. O anjo: amigos, Deus seja louvado. O santo: louvado seja Deus. O pecador: louvado seja. O anjo, dirigindo-se ao santo: vai prestando bastante atenção. O anjo, dirigindo-se ao santo: vejo que permaneceis em oração e animo-me a solicitar-vos apoio fraternal. O santo: espero o Altíssimo em adoração dia e noite. O anjo: em nome dele, rogo o socorro de alguém para uma criança que agoniza num lupanar. Lupanar. Lupanar é como se fosse um bordel, né? Então ele está pedindo ajuda de alguém, de um homem, né, encarnado, para salvar uma criança que agoniza num bordel. Ele está pedindo ajuda para o santo. O santo responde: não posso abeirar-me de lugares impuros. O pecador: sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor. O anjo: igualmente agora desencarnou infortunado homicida entre as paredes do cárcere. Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe o sepulcro? O santo: tenho horror aos criminosos. O pecador: Senhor, disponde de mim. O anjo: infeliz mulher embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. O santo: altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas. O pecador: dai vossas ordens, Senhor. O anjo continua: tá tentando. Não longe daqui, ele para o santo, triste menina, abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende se afogar. É imperioso que lhe estenda alguém braços fortes para que se recupere, salvando-lhe também o pequenino em vias de nascer. Estava grávida. O santo: não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. Aí vai dando um negócio, né, gente? Um desespero. O pecador: determinai, Senhor, como devo fazer? O anjo: um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar na presente semana o lar de viúva indefesa.
Necessitamos do concurso de quem o dissuada de semelhante propósito, aconselhando-o com amor. O santo. Como descer ao nível de um ladrão? O pecador. Ensinai-me como devo falar com ele. Finalmente, sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador, prestativo, e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado ao solo. A gente imagina que este homem, um anjo, não teve outra alternativa, ele precisava de ajuda, levou o pecador, né, para ajudar. Enovelaram-se anos e anos na roca do tempo, que tudo alterara. O tempo passou, tudo se modificou. O átrio, o pátio, mostrava-se diferente, aquele mesmo lugar, né? Onde aconteceu. Mostrava-se diferente. O santuário perdera o aspecto primitivo e a morte despojara o santo do seu corpo macerado por silício e jejum. Mas o crente, imaculado, aí se mantinha em espírito, na postura de reverência, ou seja, ele ficou fazendo jejum, penitências, ele desencarnou e o espírito continuou lá, no mesmo lugar, na mesma postura, preso. Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas da prece, ele viu, o Espírito do Santo, viu que alguém descia da altura a estender-lhe o coração em brando sorriso. O santo reconheceu. Era o pecador, nimbado de luz, quer dizer, envolto de luz. Que fizeste para adquirir tanta glória? Perguntou assombrado. O ressurgido, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: caminhei. Ou melhor, servi. Eu servi. Eu fui um servidor, né, de Deus. Eu fui um servidor no momento em que Deus precisou de mim. A gente não pode, não tem que se preocupar como ajudar. Vocês podem ter certeza. Deus capacita a gente para ajudar. Então percebe o tempo todo quantas chances Deus deu para aquele santo sair de lá, se salvar, né? Então, para que ele estava servindo? Para nada. Então ele ficou uma vida inteira, Senhor, Senhor, para quê? Que o que ele deveria ter feito, ele não fez. Né? Deus é fiel, vai sempre, né, me oferecer, me ajudar a ter essas capacidades necessárias para aquela tarefa, né? A gente tem que lembrar e não esquecer nunca, Deus ajuda o homem pelo homem. Né? Deus não vai descer aqui, vai pedir, olha Paula, você ajuda a tua irmã, você ajuda aquele carinha que está lá na esquina,
Não. Deus, né, através do homem, vai montar um cenário aonde vai ser colocado no meu caminho aquela pessoa que precisa ser ajudada. Então a gente vai estar sempre sendo chamados para alguma tarefa. Começa a prestar atenção, né? Ninguém veio para a Terra, gente, a passeio. Ninguém. Que a gente tenha, como a gente falou lá no início, olhos de ver e ouvidos de ouvir, que é no sentido espiritual. E não com os olhos ou os ouvidos da carne. O nosso despertar espiritual só depende da nossa vontade e do nosso esforço. Eu até coloquei aqui, né, lembrei de até um pouquinho dessa mensagem aqui. A gente não precisa passar 7 anos no Tibete, né, para eu me conectar com o mundo espiritual. Não preciso, porque é de dentro para fora. Independente de onde eu esteja, né? Como diz Jesus, floresça onde Deus te plantou. Então a gente não precisa depender, eu tenho que estar bem para fazer o bem. Não. Você só vai ficar bem se você fizer o bem. Você não precisa estar em nenhum lugar, você não precisa estar dentro de uma igreja, numa praia. É de dentro para fora. Quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor. A gente sempre fala, né? Da gente começar a ter esse olhar diferenciado para aquela pessoa, como a gente falou no início, na mensagem. Aquela pessoa que de repente te xinga, quer o teu mal, né? De você começar a enxergar. Me veio agora a lembrança do filme O Nosso Lar, com o André Luiz, quando ele retorna, ele desencarna, né? E quando, depois dele ter saído do umbral, aquela coisa toda, ele retorna para a casa dele e ele ainda não estava preparado, né? E ele vê a família dele já toda modificada, a mulher se casou de novo, aí ele se depara com o novo marido da mulher doente, então ele tem aquele momento de raiva, né? E aí ele vai amadurecendo e ele vai vendo que tudo passa, que somos todos irmãos, a gente só tem uma posição aqui na Terra, né? Eu sou mãe do Enzo e da Cleo aqui na Terra, porque quando todos nós aqui, quando todos estivermos lá do outro lado, não vai ter posição, a gente é tudo irmão. É para isso que a gente está evoluindo, para isso que a gente está caminhando. Quando a gente fala que a gente vai habitar mundos superiores, é isso, né? Então só para finalizar, quando o André Luiz se dá conta disso, é uma chave que muda, que ele fala, não, eu tenho que ajudar, eu posso ajudar hoje o marido da minha esposa, que não é mais minha esposa, é minha irmã. Eu tenho obrigação de ajudar, porque eu tenho esse talento, então eu preciso ajudar. Ele ajudou na cura desse suposto adversário, né? Que a gente vai ver ninguém adversário de ninguém.
Como a gente fala, lá do outro lado não existe posição. Hoje eu posso humilhar alguém, né? Que lá do outro lado eu vou ser humilhada. É isso que Jesus ensina, né? Os humilhados serão exaltados. Então que a gente possa, fazer, como fazia Santo Agostinho, né? Chegar no final do dia, refletir. O que eu fiz hoje no meu dia de errado que eu não deveria ter feito, que amanhã eu posso arrumar. Ou o que eu não fiz para ajudar aquela pessoa que passou por mim hoje e que eu poderia ter feito. Então que a gente possa fazer essa reflexão todos os dias à noite. E aí a gente vai ver o nosso dia melhorando, a nossa vida melhorando a cada passo. Tá bom? E aí a gente finaliza o nosso capítulo e semana que vem, eu ia falar o ano que vem, semana que vem a gente vai entrar no capítulo 19, capítulo maravilhoso que eu sempre falo, todos são maravilhosos. A fé transporta montanhas. A gente vai falar muito sobre a fé. Que graças ao nosso bom Pai Celestial, a gente está fortalecendo cada dia mais a nossa fé, né? Com os nossos aprendizados, a gente está ficando cada vez mais prontos para todos os obstáculos que vão aparecendo na nossa vida, seja dentro de casa, seja fora, seja com problemas de saúde, né, com problemas da carne ou com problemas da vida espirituais com relação a tudo, né? A gente vai vendo como a gente vai dando menos importância para os problemas que a gente começa a perceber que vai passar. A gente vai tendo essa certeza de que tudo passa. Tendo a certeza de que essa passagem nossa aqui pela Terra é uma viagem. É uma viagem. A gente não pode se acostumar com as maneiras, com os hábitos da Terra, porque nós não somos daqui. Lembra, nós somos espíritos em evolução dentro de uma carne. Mas o nosso verdadeiro lar não é aqui, né? Daqui 100 anos, ninguém daqui, você que está me ouvindo, se você olhar em volta de você, na tua família, ninguém vai estar mais aqui. A gente vai estar todo mundo do outro lado. E aí? Como é que a gente quer fazer essa passagem da forma mais maravilhosa possível? Vamos fazer a nossa oração para finalizar o Evangelho? Fecha seus olhos. Vamos agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a Jesus, agradecer aos amigos espirituais, benfeitores que participaram desse Evangelho, aos irmãozinhos desencarnados que vieram aprender, que vieram nos ver, aos nossos entes amados que estão com a gente, estão do nosso lado, que agora vão retornar para o plano espiritual mais felizes. Que felicidade, que a gente possa desejar o bem, que a gente possa desejar o amor, o carinho para todos aqueles que passarem por nós. Finalizamos mais um Evangelho com muito amor, prontos para mais uma semana que chegou. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, limpou cada ambiente dos nossos lares. Finalizamos dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, gente. Nosso Evangelho vai ficar salvo, tá? Compartilha. E mais uma semana tentar estudar, ler,
Foge de coisas que te assustem, que te deixam para baixo, tá? Sentiu medo? Procura Jesus. Ora, aqui ó, conversa com Jesus, tá bom? Amém, amém, gente, uma semana maravilhosa, uma semana linda para todo mundo, vai ser, não tenho a mínima dúvida. Um beijo grande, amo vocês, tamo junto nessa vida e na outra, até semana que vem, gente, tchau.